Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 42 minutos e voltamos a falar agora sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que deve gerar inúmeros desdobramentos econômicos em muitas nações. E o Brasil fica aí numa linha talvez delicada do agronegócio. Quem vai falar conosco sobre isso é o presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Vamos ouvir então o que disse o presidente desta instituição? Primeiramente, a gente tem que avaliar os cenários, né? Então, são algumas perspectivas que a gente tem que olhar. A primeira é do ponto de vista de fornecimento, né? Tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então, o primeiro impacto que a gente tem é no preço do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis, né? A gente já experimenta aí, óbvio que uma parte é especulativa, mas o barril de petróleo Brent já ultrapassa os $100 aí, algo que não ocorria desde 2014. Então, já tem um impacto direto na produção, que é no consumo de combustíveis, desde a produção até o transporte à ponta final. Nessa mesma esteira, nós temos o fornecimento de fertilizantes, né? Mais de 20% dos fertilizantes utilizados no país vem da Rússia e daquele conglomerado, e os portos utilizados são de lá. Então, a gente pode ter esse impacto também no custo. Na outra esteira, nós temos um grande produtor mundial de alimentos, que é a Ucrânia, né? Responsável por uma grande parcela da produção de milho. Hoje, a Ucrânia, se não me engano, é o quarto ou quinto maior produtor de milho, um grande produtor de soja, de trigo, de aveia, de vários outros grãos. E, obviamente, ela origina para vários países do mundo, então ela ajuda a compor os estoques mundiais de alimentos. Então, muito provavelmente, dependendo de como for os próximos passos dessa guerra, desses embargos, a gente pode sim ter um problema do fornecimento desses grãos que eu citei para os países que a Ucrânia exporta. Hoje, o que a gente afirma com certeza é que, independente da crise Rússia-Ucrânia, a gente experimentava uma alta nunca antes vista no custo de produção, já colocando que quase empatado ou inviável a produção da safra 2022-2023, a gente já vem alertando há tempo. E aí, quando custa caro para o setor produtivo, principalmente de matéria-prima, né, que somos nós, pagamos a conta também como cidadão na prateleira do supermercado, no custo de vida, mesmo o país sendo um grande produtor mundial de alimentos. Então, o recado que a gente deixa para o nosso produtor é que espere o ambiente especulativo passar, não entre no mercado num momento de tensão. Obviamente, muito oportunismo vai acontecer. E até porque a gente não sabe como vai se comportar o cenário de grãos e dos insumos também. Muita gente fala, por exemplo, o Japão, um país altamente tecnológico, não tem segurança alimentar. China não tem segurança alimentar. O Oriente Médio, de maneira geral, quando se pega os países islâmicos ali, quase todos eles são extremamente dependentes. Quando a gente vai nos Emirados Árabes, 95% da alimentação é de outros lugares. Então, nós, como cidadãos brasileiros, a segurança alimentar está garantida e está garantida por um setor que não parou com todas as dificuldades. Então, acredito que ainda temos essa vantagem, né? E, sem dúvida nenhuma, nessa esteira, a importância do país no cenário mundial aumenta à medida que a dependência desses países que foi citado acaba aumentando, porque a primeira necessidade básica de qualquer cidadão, mundo afora, com guerra ou sem, é se alimentar. Então, para nós fica evidente, as políticas públicas devem ser direcionadas para que o setor continue avançando, e o setor avançando é garantia de soberania de um país, que não vai faltar alimento e que a gente consiga prover para outras nações do mundo. O presidente da ProSoja se posicionando até num tom bem mais tranquilo, né? Mas colocando aí as questões importantes dessa relação comercial entre as nações. E ele trouxe números importantes, Daniel, que mostra talvez a representatividade real dessas relações comerciais entre Brasil, Mato Grosso, claro, estamos preocupados, né, com a Rússia. Ou seja, é claro que os números são importantes, qualquer modificação gera um impacto, até porque é preciso manter, né, no caso, essa balança comercial equilibrada. Isso. A principal relação comercial que o Brasil tem com a Rússia é essa compra de fertilizantes, né, que é um volume importante aqui para o país e para Mato Grosso, e também aqui a exportação da carne suína aqui do Brasil, aqui do estado também, lá para o país asiático. Mas assim, o Fernando Cadori fez
essa recomendação para que os produtores daqui fiquem em compasso de espera por enquanto, não se lancem ao mercado, não tentem assinar qualquer tipo de contrato ou de venda futura agora, porque realmente pode haver algum prejuízo nessa relação comercial, principalmente com esses países aí da Ásia, do Oriente Médio, que realmente agora não é momento de fazer nenhum tipo de negociação, né? Principalmente negociações grandes, né? Da venda de grãos. Mas então, o Brasil está servindo essa guerra para você refletir um pouco mais sobre os parceiros comerciais que o Brasil tem que ter, né? Ampliar, na medida do possível, agora o governador está lá, inclusive em Dubai, para tentar fazer isso, ampliar essa capacidade de exportar ou de importar esse relacionamento comercial com algumas outras nações, para que isso não fique dependente, né? Em grande volume, como de fato é com a Rússia, para você comprar ali o fertilizante e que cause um desequilíbrio total aqui no sistema produtivo de Mato Grosso, né? Então, é papel do país, papel de Mato Grosso tentar sentar, conversar com outras nações e conseguir comprar esses insumos, né, também de outros países. Olha só, Kleber Lima, existe uma palavra que eu considero assim abominável em períodos de guerra, de grandes conflitos, mas eu enxergo sempre uma realidade mesmo. O oportunismo sempre tem quem lucra e muito, de forma pesada, com a guerra. Isso significa para muitos a perda da sua vida, a perda da vida e também questões financeiras importantes. O impacto econômico é grande. Nós ouvimos aí o Fernando Cadori falar o seguinte: olha, o barril do petróleo está chegando a patamares novamente desde 2014. Existem rumores que, se prolongar esse conflito, o barril pode ultrapassar a barreira dos $130. A guerra é um grande negócio, né, Luciana Gavilha? E é assim, toda guerra é um grande negócio. No mínimo, quando você destrói, precisa reconstruir depois, as pessoas precisam comer, ela é vista como uma oportunidade de negócio para muita gente que inova em produtos para a guerra, além do vendedor de arma, né? Que ele existe para isso, para as guerras. Infelizmente, é como a banda toca, né? Sempre foi assim. Exatamente, infelizmente, uma situação delicadíssima, viu? Olha só, vamos abrir espaços aqui para mensagens, porque o tempo avança, são já 6h50. Kleber Lima, olha só aqui uma foto enviada de um telespectador dizendo: olha, não foi bem assim não, viu? Teve até uma certa presença lá em Sinop para a caravana verde e amarela do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver, aqui tem apenas 3 fileiras mostrando. Mandou essa foto aí, está agora mostrando aí, né, dizendo o seguinte: olha, não é bem assim, não foram só aqueles políticos, não, teve uma certa presença. Lá, aquele de camisa amarela lá é o Medeiros, que é candidato também. Não tinha ninguém. Para um candidato que tem mais de 50% das intenções de voto, tinha ninguém, foi um fracasso. Desculpa aí o telespectador, mas vocês tinham obrigação de colocar pelo menos 1.000 pessoas num evento desse. Se o presidente viesse, né, e visse um negócio desse, ele nem descia do avião, ia para Porto Velho. Vamos lá então, gente, a próxima mensagem. Bom dia, bancada. A caravana verde e amarelo ficou cinza. Esse é o caminho do Bolsonaro e seus seguidores. É o Algemiro de Várzea Grande. Tem 4 meses que na Policlínica do Cochipó, em Cuiabá, que não tem esse remédio, o Melhoril. O prefeito agora só vê Covid e esquece das pessoas que fazem uso desse remédio controlado. Desconheço esse remédio, mas aqui a telespectadora está dizendo que é... Não, não é Melhoral, porque é um remédio de alto custo, de uso controlado. Será que é Melhoral? Ele disse Melhoril. Eu não tem nem Melhoral, né? Porque eu acho que a intenção é dizer assim, não tem nenhum remedinho para dor de cabeça, é aspirina. Meu Deus, uma aspirina. Não é assim que ele fala? Não tem nem isso. Eles falam que é dipirona, um medicamento barato, simples, básico e falta. As pessoas reclamam muito. E aqui está escrito Melhoril, então eu não sei se é Melhoral, se ele escrever errado, é Melhoril. Olha aqui, a nossa editora, a Patrícia, está dizendo que é um antipsicótico e é Melhoril mesmo, viu? E é antipsicótico, porque se ele é de uso controlado, realmente as pessoas não podem, né? O paciente não pode ficar sem. Mas ele não é na farmácia de alto custo, ele tem no postinho? Está dizendo que ela pega na Policlínica do Cochipó, exatamente, não tem lá.
Bom dia. Quando vejo esse tipo de reportagem com esses museus na política de Mato Grosso, vejo que esse país não tem mais jeito. É a Maria de Rondonópolis. Ô Maria, a descrença se faz presente sim muitas vezes, mas a gente não pode deixar de acreditar mesmo quando o cenário não é positivo, viu? Infelizmente, mas nós conseguimos assim entender, viu? A sua insatisfação com o cenário político. E olha só, no bloco anterior nós falávamos aqui sobre a agenda de alguns parlamentares, inclusive foi até destaque aqui do portal Gazeta Digital. Vamos ver então algumas informações em relação a isso, porque há 8 meses das eleições, os deputados aproveitam o carnaval para marcar presença no interior. Pelo menos 10 dos 24 deputados estaduais aproveitaram um fim de semana de carnaval, que este ano não teve festas públicas, para marcar assim presença nos municípios do interior. Janaína Riva, do MDB, aproveitou o sábado para se reunir com políticos de Brasnorte e discutir a manutenção da MT-170. O seu companheiro de partido, Dr. João, começou o domingo em Poconé, onde participou do jogo de futebol, reunião em escola e almoço na casa de eleitores. O deputado Eduardo Botelho, União Brasil, participou do segundo encontro dos filhos e amigos de Nortelândia. E Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, se reuniu com apoiadores em Nova Bandeirantes. E ficaram na Baixada Cuiabana, Eliseu Nascimento, que foi um evento gastronômico em Várzea Grande, e Wilson Santos, que recebeu o governador em exercício, Otaviano Pivetta, em Chapada dos Guimarães. E apesar de não ter se encontrado, 2 deputados tiveram agenda em Cáceres esse final de semana, enquanto Lúdio Cabral se reuniu com o diretório municipal para falar sobre federações partidárias e a campanha do ex-presidente Lula. Tiago Silva esteve em um evento da Assembleia de Deus e também participou de evento religioso no interior, Sebastião Rezende, que esteve em Rondonópolis com líderes da Assembleia de Deus no município. E fecha a lista dos deputados viajantes, Valmir Moreto, que esteve em Campos de Julho com o representante da Energisa, Roberto Barbaneira, em uma comunidade rural. Kleber Lima, e vamos também, Daniel, entender aqui, será que a gente pode ter conhecimento, vocês dois têm, qual foi o assunto do deputado Wilson Santos com o governador em exercício, Otaviano Pivetta? Será que tem alguma pauta importante nesse encontro dos dois, Kleber? Tem alguma informação? Olha, eu vi na rede social do Wilson ele mostrando obras na zona rural lá de Chapada, algo do tipo, né? Mas não deixa muito claro, assim, não lembro pelo menos do que era exatamente. Certo. Daniel, algo que chama mais atenção dessa agenda aqui de viagens, você já citou, né, Sim, sobre os deputados estarem nesse momento há 8 meses da disputa eleitoral, fortalecendo as bases eleitorais. Muitos viajaram para as bases eleitorais, outros para outras regiões do estado, né, em busca justamente desse contato mais próximo aí com o eleitor e para também tentar construir, né, novos pontos de apoio no estado. O presidente, agora, novo presidente, novamente, da Assembleia, o Eduardo Botelho, esteve em Nortelândia, né, que também não é muito a base eleitoral dele. Eu estava lembrando também ali do deputado Eliseu, que ficou aqui na Baixada, mas um mês atrás, né, teve aquela presença dele lá em Juína, inclusive ficou bastante polêmico, né, foi destinação de emenda lá para a Associação do Som Automotivo e etc. Mas os deputados que buscam reeleição têm dado esses sinais de que vão correr bastante o estado e não vão ficar só circunscritos à base eleitoral deles, né? Ali em 1 ou 2 municípios vão tentar ampliar esse ponto de apoio para conseguir as reeleições. Na sexta, o Eliseu teve em Sinop, lá na caravana. O Catani, que eu me lembro agora dos estaduais, e a Janaína Riva, né? A Janaína voltaram no sábado. Os outros bolsonaristas eu não vi, não tive notícia. Faisal, Ulisses, eu não sei se é bolsonarista ou não, né? Sebastião Rezende, enfim, essa turma aí não vi. Olha só, gente, vamos voltar a falar agora algumas outras particularidades desse confronto, né, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vou chamar um destaque aqui do portal R7. Rússia e Ucrânia, Trump chama líderes mundiais de burros em crítica por atuação na guerra da Ucrânia. O ex-presidente
Donald Trump participou de congresso de conservadores e disse que Putin decidiu agir após a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Os seguidores de Donald Trump passaram todo sábado à espera de seu discurso no Congresso Anual dos Conservadores Americanos, realizado em Orlando, na Flórida, e o ex-presidente não os decepcionou, multiplicou os ataques contra o governo democrata de Joe Biden. Voltou a lançar acusações de fraude eleitoral e fez promessas de um futuro republicano. Trump também comentou a guerra na Ucrânia e sua recente afirmação sobre o presidente da Rússia, o qual o chamou de genial. Abrindo aspas, o problema não é que Putin seja inteligente, porque, claro, ele é inteligente. O problema é que nossos líderes são burros, disse. É aquilo que estávamos falando em parte aqui, né? Será que existem oportunistas de um grande conflito como esse? A gente já viu Donald Trump fazendo outras declarações, até o ponto de dizer, olha, se eu estivesse na presidência dos Estados Unidos, esse conflito não teria iniciado. Enfim, né, declarações fortes, e aí me faz lembrar também algumas medidas, ele chamando os líderes mundiais de burros, e existem sanções econômicas no momento, talvez, não sabemos ainda se isso aconteceria em tempo hábil. Daniel, existe um sistema financeiro muito importante, né, que nesse momento pode ser travado, mas até esse final de semana, os Estados Unidos não haviam aderido da forma como a União Europeia acabou recorrendo a essas sanções. Houve até um posicionamento de que esses efeitos não seriam em tempo hábil para realmente trazer um impacto para a Rússia. E o presidente chamou de burras as ações, mas não disse quais ações efetivas poderiam ter tomado. E vou reforçar aqui, né, que muitas pessoas podem pensar, por que a Ucrânia aparentemente, mesmo com essa movimentação das nações, parece sozinha nisso, né? Cadê o envio de soldados de outras nações? Até a semana passada os Estados Unidos declararam que pelo menos 15 mil soldados foram enviados, mas diante do poderio russo, a impressão que dá é que a Ucrânia, de certa forma, continua ali isolada. O isolamento que é proposto em relação às sanções é a Rússia, mas quando acompanhamos esse conflito, dá uma sensação de que todo mundo está manifestando o apoio, mas, de fato, esse apoio está chegando à Ucrânia. A notícia mais concreta que nós temos é de que a OTAN tem distribuído, tem oferecido armas. E 350 milhões isso, em aeronaves e equipamentos de guerra para a Ucrânia, mas não homens, né? A gente não tem ouvido que, ou em grande volume, de soldados da OTAN estejam ali mobilizados para ajudar a Ucrânia. Por enquanto, é esse tipo de ajuda que as nações ocidentais têm dado para o país que está sendo atacado. Mas chama realmente a atenção o posicionamento do ex-presidente Donald Trump, que num dia anterior elogiou, né, o líder russo Vladimir Putin, chamando de genial. E aí a repercussão não foi boa entre os próprios seguidores dele mesmo. E ontem ele já disse que é solidário ao povo ucraniano, ao povo orgulhoso, né? Ele teve que mudar um pouco o tom. E muitos dizem, né, que se o Trump tivesse no poder, esse conflito seria diferente. Talvez eu acho que seria até inclusive mais violento, né? Porque ele tem mais a tendência de usar o poderio militar bélico, que é gigantesco dos Estados Unidos, e sem pensar muito, né? Ele já teria mobilizado as tropas para poder contrapor a Rússia. São 7 horas e um minutinho, Kleber Lima, podemos para o intervalo? Podemos. Vamos lá então, temos imagens do trânsito, vamos para uma avenida daqui da capital, historiador Rubens de Mendonça, ali na prainha. Olha, não é uma segunda-feira normal, com aquele volume, né, de carros, muita gente dormindo ainda, aproveitando aí uma folguinha nesta segunda-feira de carnaval. Bem, gente, voltamos daqui a pouquinho.